Kit de parafusadeira e chave de impacto 12 volts da Deco. Mais de 100 parafusos colocados com uma carga de bateria e mais de 100 furos feitos com uma carga de bateria. A partir de agora você vai acompanhar alguns testes e também a minha opinião sobre esse kit 12 volts da Deco. Eu vou começar mostrando para você alguns detalhes e características das duas ferramentas e depois eu vou passar para o teste, então, para os testes que eu fiz com ambas, para você poder, a partir disso, também formar a sua opinião. Antes disso, eu preciso te avisar que eu recebi gratuitamente esse kit de ferramentas aqui da Loja do Mecânico e esse aviso representa a minha transparência com você que me assiste. A condição para qualquer ferramenta chegar até o canal aqui através de uma parceria com uma marca ou com uma empresa qualquer é que essa marca ou empresa não pode jamais interferir na minha opinião e principalmente na minha liberdade da criação do conteúdo. A minha opinião e a minha ética não estão à venda e não tem preço. Tudo que você vai ouvir a partir de agora é a minha real opinião sobre o produto que eu estou avaliando, indiferente de eu ter pago ou não por ele. Vamos começar aqui então retirando o produto da embalagem, vendo algumas características. Tem essa proteção de papel aqui por fora da maleta. Aqui tem todas as informações técnicas sobre as duas máquinas, sobre as duas ferramentas. Elas vêm dentro dessa maleta plástica aqui, a empunhadura aqui é emborrachada, o cabo da maleta é emborrachado, só que as travas são de plástico e aparentam ser bem frágeis. Conteúdo então da maleta, o manual de cada uma das máquinas, o carregador para as baterias, que é um carregador aqui de 13,5 volts, 400 mAh. E aqui as duas máquinas propriamente ditas. Então aqui a furadeira, tem função então de parafusar, de furar e furar com impacto, e a chave de impacto com mandril rápido de 1/4. Essa aqui então é uma parafusadeira de impacto com mandril de troca rápida de 1/4 de polegada. Bom, agora eu vou começar a detalhar um pouquinho mais cada uma das duas ferramentas. Aqui eu tenho a furadeira, então ela tem a função de parafusar, de furar e furar com impacto. Então são três funções que ela apresenta aqui. E daí aqui o anel com regulagem dos níveis de torque, partindo de 1 até 18, que é o máximo dela. Tem um botão aqui de seleção de velocidade, tem velocidade 1 e 2 nessa furadeira aqui. Então você pode mudar aqui a velocidade máxima da furadeira com esse seletor. Aqui na parte de baixo o gatilho e também aqui a reversão então de rotação dela. Quando você aperta aqui você tem a opção de ver o nível de carga da bateria, que eu considero bem duvidoso esses indicadores aqui. Mas enfim, está disponível. A empunhadura dela aqui é emborrachada, toda essa parte preta aqui é borracha, toda a parte preta aqui em cima também, tudo isso aqui é emborrachado. A exceção aqui da ponta do mandril que é de plástico, essa parte amarela aqui também é de plástico e aqui não é pintura, é um adesivo que já veio descolando aqui, já tem os cantinhos levantando, então vai sair rapidamente. Então a parte preta aqui, a exceção do mandril, do gatilho e da bateria, toda é borracha, o restante aqui é tudo plástico. A bateria dela fica encaixada no cabo aqui, como a maioria dessas ferramentas de 12 volts, é uma bateria pequenininha, leve, de 1,5 Ah, o que já é mais que a maioria dessas ferramentas nesse estilo aqui, que vem com bateria de 1,3 Ah. Agora a chave de impacto, a única coisa que muda é a parte do frontal dela aqui. Essa peça aqui é metal, não é plástica, tá? Isso aqui é metal. Aqui é uma borracha, aqui na ponta essa capinha de proteção aqui é borracha. E daí o mandril de troca rápida. O resto da construção é exatamente a mesma. Então a mesma posição dos botões aqui, gatilho a mesma coisa, emborrachado a parte preta, plástico aqui, bateria embutida no cabo aqui na parte de baixo, exatamente a mesma bateria. Então as duas máquinas elas são até essa parte aqui idênticas. Aqui o que muda é a parte do frontal aqui, onde uma vai ter o mandril então, e essa aqui então tem esse encaixe aqui da caixa aqui da parte da chave de impacto. A diferença é que aqui a gente não tem o seletor de rotação na parte superior, então todo o controle é feito através do gatilho, tá? Então você vai fazer tudo através do gatilho aqui, conforme você vai pressionando ele vai aumentando a velocidade da máquina. As duas ferramentas contam com freio eletrônico, você pode ver que a parada é instantânea. Essa aqui para mais rápido por conta do peso do mandril aqui ser menor. Só detalhando um pouquinho mais do mandril aqui, ele é um mandril de encaixe rápido, de troca rápida de acessórios aqui, de 1/4 de polegada, que vai servir para todos esses acessórios de parafusadeira padrão aqui. Também as brocas que tem esse tipo de encaixe aqui. Então como que funciona? Você coloca o acessório aqui,
puxa essa capinha aqui, empurra o acessório lá para dentro e ele trava. Ó, ficou travado aqui dentro, não vai sair mais daqui. Quando você quiser retirar o acessório, você puxa a capinha aqui e retira o acessório. Então ela é para troca rápida, não precisa ficar girando, fazendo o aperto com rosca como no mandril convencional. Obviamente que por conta disso, os únicos acessórios que vão servir aqui vão ser os que têm o encaixe de 1/4 de polegada. O carregamento das baterias acontece por um encaixe na própria bateria aqui, com um plugzinho P4 padrão aqui. Então você vai encaixar aqui e vai ligar o carregador na tomada. Quando ele está carregando a bateria, fica um LED vermelho aqui aceso. Quando a bateria está completamente carregada, esse LED muda para verde. Bom, agora você já viu então detalhes, características das duas máquinas. É hora de começar os testes para ver como que elas vão se sair na hora do uso. O primeiro teste que eu quero fazer é a duração da bateria, para saber quanto realmente eu consigo trabalhar com essas ferramentas. Vou começar com a chave de impacto então, vou colocar nessa viga de eucalipto aqui, é um pedaço de 5 cm de espessura, eu vou colocar parafusos de 4 por 35 mm sem pré-furo. E eu vou colocar parafusos até esgotar a carga da bateria para saber qual a capacidade dela até o uso pleno de uma carga. Essa madeira aqui não é uma madeira de alta densidade, mas também não é macia como um pinus, então vamos ver como é que é o comportamento da ferramenta aí no primeiro teste. Bom, esgotada a bateria aqui da chave de impacto, eu consegui colocar 122 parafusos nessa peça de madeira. Agora eu vou fazer o teste com a furadeira, eu vou usar uma broca para madeira de 10 mm em uma tábua de eucalipto também com 2,5 cm de espessura. E eu vou fazer furos até esgotar completamente a carga da furadeira. Bom, eu prendi aqui a tábua na morsa para fazer a furação, só que como ela tinha uma trinca com a força que eu fiz contra a tábua, ela acabou rachando. Então eu vou mudar de posição aqui, vou prender com um sargento na mesa para poder continuar o teste. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas coincidentemente eu consegui fazer 122 furos com a broca de 10 mm. Então eu coloquei 122 parafusos e fiz 122 furos. Eu acho que não vai acontecer esse tipo de coincidência de novo. Ainda para testar as capacidades de furação, eu testei uma broca Fosner de 35 mm na madeira, nessa mesma madeira. Demorou um pouco, mas conseguiu furar, não teve travamentos, não teve nenhum tipo de engasgo da máquina, consegui furar apesar da demora. Testei também a furação em uma cantoneira de metal, uma chapa de aço aqui de 5 mm de espessura. Eu usei broca de 9 mm nesse caso, porque a minha de 10 estava sem fio, estava com preguiça de afiar, mas consegui furar, apesar da demora, furou também. E eu fiz também um teste no concreto, na alvenaria. Aqui é uma parte do alicerce da casa onde tem pedra grés, pedra de alicerce. Eu consegui fazer a furação com broca de 8 mm aqui. Demorou um pouquinho, mas ainda assim furou de forma satisfatória. Bom, vamos a algumas considerações finais sobre esse kit aqui, começando pela chave de impacto. Então, se você trabalha com marcenaria como um hobby, a partir do momento que você usar uma chave de impacto pela primeira vez, você nunca mais vai querer saber da parafusadeira convencional para fazer a montagem dos seus projetos. Você precisa forçar menos, fazer menos força, menos esforço por conta do impacto. A chance de espanar o parafuso é menor e a velocidade de parafusamento é maior. Então isso aqui agiliza o trabalho e faz você trabalhar com menos esforço, tá? A partir do momento que você usar, você não vai querer saber de outra coisa. Eu tenho um kit desses de outra marca que eu uso há uns 8 meses e sinceramente foi uma das melhores compras que eu fiz. Então vale muito a pena ter uma chavezinha de impacto como essas aqui, de 1/4, para você conseguir melhorar sua produção e principalmente diminuir o seu esforço durante a montagem de projetos. Agora, a parafusadeira foi uma grata surpresa, digamos assim, porque ela vem com as 3 funções, de parafusar também, de furar normal, madeira, metal, e também a função com impacto para furar a alvenaria. Então aqui eu fiz os testes, você pode acompanhar aí. Alguns testes, é claro, furar uma alvenaria, furar uma chapa de aço vai demorar um pouquinho mais, ou uma broca de 35 na madeira vai demorar um pouquinho mais, mas em nenhum momento a máquina pediu água. Tá? Ela deu conta do recado, ela conseguiu fazer. Então se você quer fazer pequenos trabalhos aí na sua casa, instalar um nicho, um quadro na parede, até algum armário de menor proporção, digamos assim, furando com broca 8 mm ou menos, você vai ter condições de fazer só com essa máquina aqui. E com a chave de impacto você consegue colocar com muita tranquilidade parafusos para fazer a instalação desse tipo de utensílio, digamos assim, da casa. Então é um kit bem interessante com um custo-benefício bem equilibrado na minha visão. Uma outra coisa interessante sobre a ferramenta é que ela é uma ferramenta leve, compacta, com uma empunhadura confortável. Então você consegue usar por um período maior de tempo sem sentir cansaço excessivo por conta da ferramenta pesar demais no seu braço enquanto você está fazendo o serviço.
Pontos negativos que eu identifiquei. É claro que o teste que eu fiz aqui foi meio absurdo, tipo colocar mais de 100 parafusos numa peça de madeira. Normalmente você não vai fazer isso. Mas no caso da chave de impacto, ela aqueceu bastante no teste que eu fiz aqui. Então, quando eu estava colocando ali por volta dos 50 parafusos, aqui já estava começando a esquentar e a partir do motor aqui também, a ponto de ficar desconfortável de segurar ela na mão. Tá? Então, no final dos 122 parafusos, aqui estava passando dos 50 graus, nessa parte metálica aqui da frente e também aqui na parte do motor. Então passou de 50 graus e a bateria ficou aí nos seus 45, 46 graus. Então ela superaqueceu bastante. É claro, como eu falei, o teste foi meio exagerado, mas enfim, ela aqueceu bastante. Já a furadeira, não. Ela fez ali os mais de 100 furos e não superaqueceu, manteve a temperatura sob controle, então teve um controle melhor de temperatura. É claro que a chave de impacto força mais, então se entende, digamos assim, esse superaquecimento, mas foi um pouco acima do que eu esperava. Outro ponto negativo é a questão dos carregadores, são carregadores lentos que vêm com esses kits, então para carregar uma bateria leva 3 horas e meia. Tá, então esse que é o principal ponto negativo. Apesar de você conseguir fazer bastante coisa com uma carga, vem com 2 baterias, uma em cada máquina e inevitavelmente você vai acabar ficando na mão em algum momento. Tá? Então eu aconselho você, se você for comprar um kit desses aí, ter ele como única opção, digamos assim, para trabalhar, que você tenha uma bateria adicional, que daí pelo menos você tem uma de sobra para quando acabar de uma das máquinas você poder repor e colocar outra para ir carregando. Então é de 3 horas a 3 horas e meia para dar uma carga completa na bateria. Fora essas questões aí, foi uma surpresa bem positiva esse kit aqui. Ele é bem construído, bem acabado, não tem rebarba, não tem coisa solta, não tem acabamento mal feito. Então é uma ferramenta que dá para ver que teve um cuidado na sua construção. Ao contrário da maioria das ferramentas baratinhas padrão China que a gente vê hoje por aí. Então, de forma geral, eu recomendo o kit. Tá? Eu acho que para você que é marceneiro de final de semana aí, você vai estar bem atendido com isso daqui para fazer a grande maioria dos seus trabalhos. É claro que uma bateria adicional aqui seria bem interessante, deixaria as coisas muito mais tranquilas, digamos assim, enquanto você estiver executando o serviço. Bom, agora que eu tive a oportunidade de usar, de testar a ferramenta, eu te digo que eu compraria esse kit pelos 419 que ele está anunciado hoje na loja do mecânico. Eu acho que vale cada centavo se você é um marceneiro de final de semana. Vai facilitar a sua vida, vai te trazer uma gama de possibilidades bem interessante na montagem dos seus projetos, no uso como marceneiro. E eu acho que ele serve não só para o hobbyista. Se você trabalha com montagem de móveis, mas tem baixa demanda, você monta aí, por exemplo, 2 móveis de manhã, 2 móveis de tarde, talvez esse kit aqui seja interessante porque ele é de baixo custo e pelos testes que eu fiz aqui, a bateria vai aguentar esse tipo de trabalho. No caso de uma montagem que já vem tudo pré-furado, com certeza você vai conseguir montar aí 2 roupeiros com uma carga de bateria e provavelmente sobra alguma coisa. Durabilidade da ferramenta, eu não posso afirmar nada, o kit está há pouco tempo comigo, então eu não posso falar nada a respeito disso. Conforme eu vou usando, conforme eu for testando, daqui a alguns meses, eu faço um outro vídeo para atualizar vocês com essa situação. E eu vou fazer também uma comparação, porque eu tenho um outro kit aqui da Worker, de outra marca também, de parafusadeira e chave de impacto. Então eu vou fazer um teste entre as duas, para comparar o desempenho de cada uma dessas duas marcas aqui com um kit de ferramentas semelhante. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre a ferramenta, todos os comentários educados são bem-vindos aqui e dentro da minha disponibilidade, é claro que eu vou respondendo e tentando interagir com todos vocês. No mais, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aqui do canal e eu te vejo numa próxima oportunidade.